E você acha que ele tem chance de ganhar, Nando, aqui em São Paulo? Acho porque é um povo imbecil. Ele é o favorito, você acha? A partir da broxidão de Jair Bolsonaro, os gados que não entendiam nada de política, não entendem nada de conservadorismo, não entendem nada do que é ser de direita, esses idiotas sentiram falta, eles acham que ser conservador e ser de direita é você imitar. Eu achei que o Marçal não conseguiria encantar tanto o gado bolsonarista, mas isso pode mudar, porque o gado é burro mesmo. Você não acha que... Renda extra no YouTube. Pô, será que é possível? Ganhar dinheiro com o YouTube é possível? Sim, é possível, galera. Você conseguir uma renda no YouTube e ganhar 1.000, 2.000, 3.000 reais ou até mais, todo mês. A única coisa que você precisa fazer é seguir o método revolucionário que eu desenvolvi para criar canais de sucesso no YouTube em 2 dias ou menos, sem aparecer. Você quer saber como fazer isso? Aperta agora no botão Saiba Mais e descobre o que eu preparei para você. Você vai curtir demais. Te vejo lá. Tribunal Federal limpar a barra dele. Agora, Marçal veio de uma casta mais perrapada e imunda de pastores, que era aquele cara que tava ali, entendeu? Pra enganar mesmo, velhinha e pensionista, bicho. O cara no áudio falando assim, você capturou quanto hoje? Capturei 10 milhões. Pô, tá fraco, a minha lista tá pegando muito mais. E no áudio seguinte, então qualquer um pode pesquisar aí, áudios Marçal. Isso tá público na internet. Tá público na internet. Mas isso aí, ô Nando, tá público, mas foi comprovado? Isso já Não só foi comprovado, como ele foi condenado pelo tribunal, entendeu? E só escapou da cadeia porque fugiu até o crime prescrever, porque a gente sabe que a justiça do Brasil é uma merda. Então, assim, não é algo misterioso. Não é algo que ninguém que tenha boa vontade não pode não saber, entendeu? Aí você vê toda essa esculhambação de todos esses caras. Eu vi o Marçal aqui Você é uma pessoa extremamente educada, mas o Marçal aqui neste mesmo podcast, por volta dos 20 minutos, o último que ele fez, ele fala assim, ela começa a perguntar as coisas. Por exemplo, vou lhe perguntar uma coisa. Qual é a solução que o Marçal tem para a segurança pública? Assim, eu, Nando, particularmente, não estou ouvindo dos muitos prefeitos. Mas veja só, olha só, ele veio aqui e passou 20 minutos falando sobre segurança pública. Você sabe me dizer qual é a proposta dele? Ele falou, né, que tem a questão do drone, né? Ele não falou nada com nada. Drone que Qualquer pessoa que tem um pouquinho, que tem 83 de QI, sabe que o Pablo Marçal é um dos maiores vigaristas que já apareceu. E neste podcast aqui, por volta dos 25 minutos, ele chega e fala assim, se aumentar a renda, baixa a inflação. Vocês são de um podcast de educação financeira. Se você aumenta a renda, o que acontece com a inflação? Sobe. Então, e um porra desses vem aqui. Eu sei que você não falou nada por educação. Um palhaço desse começa a falar as coisas, começa a tirar tudo do rabo, você tá entendendo? E você fala assim, mas não é possível. Não é possível. Se fosse eu, é porque eu não sou um cara educado como você, mas eu levantava e enfiava a mão na cara dele. Fala assim, vai se fuder, cara, como é que você está falando? Ele está falando que quando você aumenta a renda das pessoas, como é que ele vai aumentar a renda das pessoas? Com o aumento da renda, você aumenta a inflação. Porque todo mundo fica com dinheiro na mão pra gastar, né? Exatamente. Então você veja que naquilo que ele se propõe a ensinar, porque ele não diz que vai desbloquear e levar as pessoas à riqueza, ele é tão burro que ele não sabe de um conceito básico sobre economia. Ele é tão infeliz e burro que num podcast que ele estava fazendo, ele estava falando assim, como se livrar para sempre das dívidas. Vocês podem agora eu abro na parte onde ele está falando. Como é que eu me livrei das dívidas? Eu ganhava 6 mil e fiz dívida de 30 mil por mês. É complexo, né? Levar as pessoas a endividamento é complexo. E aí? O que o cara está ensinando é não tenha medo de fazer dívidas. Eu ganhava 6 e fiz uma dívida de 30. Como é que você paga um boleto de 30 todo mês? Isso nas palestras dele. Na palestra dele, ele chegou e falou, ele que é o cara cristãozão com a Bíblia debaixo do braço, eu fiz o diabo pra pagar. E o diabo você acha que é o quê? Complexo. E você acha que ele tem chance de... E você acha que ele tem chance de ganhar, Nando, aqui em São Paulo? Acho porque é um povo imbecil. Ele é o favorito, você acha? Depende de uma série de fatores. Porque tá os três ali, né? O restante acho que não tem muita chance. Hoje Nunes 1% a mais. Mas as pesquisas estão ali muito ali entre os três, né? Boulos, Marçal, Nunes e Marçal. O Marçal, se você tivesse que apostar em um nome, seria... Eu apostei. Você apostou? Apostei R$1.000 que o Marçal não ganha. Que não ganha? Mas quem você acha que ganha, então? Mas eu posso ter errado no meu cálculo. Porque o que acontece? A partir da broxidão do Jair Bolsonaro hoje é um broxa. É um velho broxa patético que tá comendo
pastel junto com o irmão do Gilmar Mendes. E a galera que seguia o Bolsonaro sente falta dessa testosterona, você tá entendendo? E o Marçal, por mais que seja um mentecapto, imbecil, que a sua atividade de adolescência era dar tiro no outro... Você já viu esse áudio, né? A brincadeira do Marçal era dar tiro no amigo dele com... Não, esse eu não vi. Você não viu esse áudio? Pois procure, isso é maravilhoso. Hoje eu dei tiro de revólver. Aí a namorada dele, você deu tiro de revólver? Como assim? Aí ele vestiu o colete, eu dei um tiro de revólver no meu amigo. Aí depois eu vesti, ele deu um tiro nele. Eita, isso eu não cheguei a ver, que não. brincadeira besta. Procure aí. Então a galera precisa entender que... O que eu vi que ele assumiu, que ele errou, foi a questão do cadeirante, né? Que numa palestra ele... falava pro cadeirante levantar, que ele ainda disse assim, ele disse que errou e ainda disse que era culpa da pobre da mulher porque ela não teve fé suficiente. E que ele vai continuar ele vai continuar testando, ele vai continuar treinando, indo nos velórios pra tentar ressuscitar os mortos. Eita. Mas deixa eu voltar aqui. Aí o Marçal exagerou, né? Deixa eu voltar aqui no fio da meada. A partir da broxidão de Jair Bolsonaro, os gados que não entendiam nada de política, não entendem nada de conservadorismo, não entendem nada do que é ser de direita, esses idiotas sentiram falta, eles acham que ser conservador e ser de direita é você mitar. E aí o Marçal começa a mitar. Você precisa inventar alguma coisa a respeito de um cara como o Boulos? O Boulos é um cara que livrou o Janones da rachadinha, o Boulos é um energúmeno que não tem coragem de se pronunciar contra o regime fascino e assassino da Venezuela. Você precisa inventar que o cara cheira cocaína? Até agora ele não comprovou com o exame toxicológico. Exatamente, mas ele deve, se ele sabe, talvez seja pelas amizades dele do PCC, né, Nando, também. Eu vi um especialista de marketing falando uma coisa muito interessante, cara. Eu acho que foi até o Heiser. Uhum. Ele falou, o Boulos perdeu a oportunidade de imitar, vamos falar assim, né, de imitar. Ele parece que ele pôde colocar um vídeo dele dentro das redes do Marçal. Uhum. E ali, cara, ele poderia ter levado o exame toxicológico, mostrado, olha, não faço uso de drogas, dentro da rede do Marçal. E ele falou, cara, ele perdeu essa oportunidade. Aí ele fez lá um vídeo dando uma de coitado. É porque, na verdade, cara, você não manja tanto da putaria que é a rede social como eu entendo. Sim, eu não tenho Você tem que entender o disso. seguinte, cara. Essa mundiça brasileira, se você esfregar a verdade na cara dos caras, não interessa. Os caras não me chamaram de travequeiro do nada? E eu tá aqui, ó, eu mostrei pro bosta do Nicolas Ferreira, está aqui a condenação do cara e tá aqui a condenação do traveco. Mas me prova que você não come traveco. Porque essa gente é má. Essa gente é ruim. E tá com a Bíblia debaixo do braço. E o que fala lá no Apocalipse? Os difamadores vão pra onde? Vão pra porra do inferno. E o que Cristo vai falar quando ele chegar lá? Mas não falamos o seu nome, Senhor, apartai-vos de mim, malditos. Para o fogo eterno preparado pelo diabo e seus anjos. Só que o povo brasileiro tá tão sedento dessa mitadinha que a bosta do Nicolas Ferreira faz, que um bosta como o Marçal faz, que talvez eu tenha calculado errado. Eu achei que o Marçal não conseguiria encantar tanto o gado bolsonarista. Mas isso pode mudar, porque o gado é burro mesmo. Você não acha que a imprensa colocou o Marçal à frente das pesquisas? A própria imprensa forçou o Marçal a estar nessa potência na pesquisa ele tá ali como primeiro, segundo. Você não acha que a própria imprensa brasileira acabou empurrando ele? Ah, cara, mas é que é muito difícil um cara que fala tanta merda não virar manchete, né? E ele sabe disso. Pensa só, você... Mas tipo assim, porque a imprensa tá batendo muito nele, né? Bate muito nele e tudo mais, e o cara fala um monte de merda, aí vai falar que é mentira, e ele fala, imprensa comunista, tá? Ele não sabe o que é comunismo. Ele não sabe o que é Foro de São Paulo. Ele aprendeu com o Caio Coppola, veio aqui no podcast e falou, os caras estão desde 92. Ele não sabe o que é, ele nunca leu um livro a respeito disso. Hidra Vermelha, se eu falo pra ele quem é Graça Salgueiro, ele não sabe quem é. Fala, os livros do Olavo, você leu quantos? Ele não sabe quem é. Hoje, o conservadorismo brasileiro, né, a direita brasileira, ela foi esvaziada de qualquer tipo de base intelectual. Aí aparece um palhaço desse. Um imbecil. Ele fez 2 vídeos ao meu respeito há 2 anos atrás. E dava pra ver o quanto ele é imbecil. Existe uma entrevista dele com o Cláudio Dantas, onde ele não sabe o que é PGR. Ele não sabe o que é PGR. Ele não sabia quem era o PGR. Este é o nível da imbecilidade. E aí, quando ele fez um vídeo me respondendo, ele até pediu desculpas, apagou o vídeo que fez ao meu respeito, depois pediu desculpas e eu continuei descendo o cacete nele. E aí ele viu que bater de frente comigo não dava. Porque é burro pra caralho mesmo, é um charlatão. E como eu sei
dos esquemas desse camarada, entendeu? Ele não bate de frente, ele vai lá e fica escondidinho. Aí o que acontece? Ele vê que para a média do brasileiro, o QI 83, essa mundiça de bosta que nós temos nesse país, basta só a mitadinha. Basta só a mitadinha chegar. Você não vai falar de seriedade a respeito do porquê o Boulos é tão perigoso para São Paulo. Você vai lá e... Você pega uma menina com a Tabata Amaral, eu discordo de tudo dela, porque ela está no espectro político, uma visão de mundo diferente da minha. Apesar da Tabata ter muita coragem de ir contra a própria galera dela e dizer assim, eu sou contra o aborto. Ela é de esquerda e ela fala, eu sou contra o aborto. Mas como é que você pega uma menina dessas que perdeu... É uma menina inteligente. Uma menina para sair de um lugar pobre de São Paulo para estudar em Harvard, não é qualquer merda. Não é qualquer merda. E o pai dela morreu. Morreu por quê? Porque foi vítima do câncer. Do câncer não, desculpa, das drogas. O pai dela foi viciado em crack. Tá? O pai dela foi viciado em crack e morreu. E o cara diz que a culpa da morte do pai da Tabata é dela. Isso é cristão aonde, velho? É pesado. Isso é cristão aonde? Este vagabundo é cristão aonde? E essa galera tão alucinada atrás de um salvador da pátria, atrás de ter um nome pra fazer as coisas, etc. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quem de fato vira a economia desse país não é um vagabundo prefeito, não é um vagabundo presidente, somos nós aqui. Quanto tu pagou de imposto esse ano? Quanto que eu paguei de imposto esse ano? Tem que cobrar, né? Vamos cobrar, exatamente. Né? E por eu cobrar, eu sou achincalhado. Tu vai ver que todo tipo de hater que eu tenho é porque eu falei do político dele, ou falei sei lá, do artista que ele gostava, ou qualquer porra desse tipo. Os haters que eu tenho é porque eu cobro, não só a Beautiful People, esses que estão nos holofotes, mas eu cobro esses políticos vagabundos que são eles que determinam as coisas. Tu tá sabendo, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal decidiu anteontem que todo sigilo bancário já está quebrado? Tô sabendo. Exatamente. E aí? E o que você vai fazer? Tá lá o mito falando, o impeachment do ministro do Supremo não é bom, mas, por favor, não venham com faixas contra quem quer que seja, enquanto ele come lá o pastel com o irmão do Gilmar Mendes. Você não entende a realidade brasileira, você não entende aquele pastel. Ô, Nando, mas assim, esse impeachment